Idolatrado por alguns, odiado por outros. Quando o assunto é George Soros, é difícil encontrar um território pacífico, pois as opiniões acerca do bilionário são sempre de algum dos extremos. Mas nesse vídeo aqui nós vamos te contar a história desse que é o mais polêmico de todos os bilionários. E vamos te explicar como ele acumulou os seus bilhões e vamos ainda te contar o que é fato ou mito nas histórias que estão rodando sobre ele na internet. Vamos juntos? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Afonso Pimenta, sejam todos muito bem-vindos ao Empreender no Mundo. Já vamos começar então indo direto ao ponto. George Soros é um titã do mercado financeiro e constantemente disputa com ninguém menos do que Warren Buffett o título de investidor mais bem-sucedido de todos os tempos. O George Soros ele é um gestor de fundos de investimento e ele tinha sob a sua administração um fundo chamado Quantum, que entre 1970 e 2000 conseguiu entregar um retorno médio anual de 30% consistentemente. Muita gente pode não entender o que isso significa, mas esse retorno, gente, é gigantesco. E para traduzir isso para um português bem claro, significa que se alguém lá em 1970 investisse, sei lá, $1.000 nesse fundo dele, quando essa pessoa resgatou o seu investimento no ano 2000, tendo esse retorno médio aí de 30% ao ano, essa pessoa resgatou nada mais, nada menos do que $2.650.000. E esse vídeo aqui, gente, ele nasceu de um pedido de vocês nos comentários de um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, onde a gente fala de um outro titã do mercado financeiro, que é o Jamie Dimon. E eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês assistirem depois de assistir esse daqui. Se você gosta de acompanhar essas histórias, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixa o seu like aqui embaixo para ajudar a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você tem vontade de conhecer outras histórias como essa daqui, deixa sua sugestão aqui pra gente nos comentários. Voltando agora ao George Soros então, atualmente, gente, ele ainda é o chairman da Soros Administração de Fundos, que atua como conselheiro em diversos fundos de investimentos ao redor do mundo. Ele nasceu em 1930 lá em Budapeste, na Hungria. Mesmo sendo ali de uma família que tem origem judaica, Soros sobreviveu à invasão germânica na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial e no final do conflito, lá em 1947, ele deixou a sua terra natal e se mudou aqui para Londres. Aqui ele conseguiu estudar na London School of Economics, que é uma faculdade muito renomada daqui, e logo começou a trabalhar em bancos aqui no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, para onde ele imigrou em 1956. Na década de 70, o George Soros iniciou a sua jornada no empreendedorismo e criou seu primeiro fundo de investimento, que mais tarde seria renomeado como Quantum, que é esse fundo que eu falei agora para vocês no comecinho desse vídeo aqui. A sua primeira atitude, assim, bem polêmica, aconteceu em 1992, durante a crise monetária que rolou aqui no Reino Unido. O George Soros entrou em uma operação chamada de venda descoberto, que é uma operação em que você vende um ativo que você não tem na sua carteira, porque você acredita que esse ativo vai acabar se desvalorizando, e mesmo assim, com essa operação, você vai conseguir lucrar com a queda do preço desse ativo. Parece meio complicado, e mas o fato é que ele fez isso, e o ativo em questão, gente, era a moeda aqui do Reino Unido, que é a libra esterlina. Ele apostou na queda do valor da libra esterlina e conseguiu lucrar $1 bilhão com essa transação somente. Depois desse dia, ele passou a ser conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Alguns anos depois, em 1997, em uma operação muito parecida com essa, mas durante uma outra crise que rolou nos anos 90, que foi a crise dos tigres asiáticos, o Soros ganhou uma outra bolada e ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Tailândia. Essa fama que ele ganhou, ao vencer os bancos centrais de países ali no mercado financeiro, alimentou uma série de notícias que dizem que ele foi banido de vários países. Algumas listas citam a Rússia, o Reino Unido, as Filipinas, a Tailândia e até a própria Hungria, onde ele nasceu, como os países que teriam proibido a entrada de George Soros em seus territórios. Mas o fato é que não existe nenhuma comunicação oficial de nenhum dos governos desses países confirmando o tal banimento. A única coisa que a gente pode encontrar é uma atitude da Rússia contra a fundação de filantropia mantida pelo magnata. Em 1993, o George Soros decidiu criar a Open Society Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos
com o objetivo declarado de promover a democracia, a justiça, a educação e a saúde pública junto com uma mídia independente, segundo o próprio manifesto dessa organização. Em 2015, o Procurador-Geral da Rússia conseguiu aprovar uma lei no país que dava o direito ao seu gabinete de aprovar quais seriam as organizações sem fins lucrativos e as fundações que seriam desejáveis ou não para atuar lá na Rússia. E acabou que ele decidiu que a fundação do Soros era indesejada. Aproveitando aqui o assunto, que a gente já está falando da Open Society, hoje em dia o George Soros ainda é o chairman dessa fundação, que tem uma atuação em mais de 120 países e foi o principal destino das doações do bilionário. Até hoje, ele já doou mais de 30 bilhões de dólares da sua fortuna para a filantropia. E ainda assim, o investidor atualmente tem uma fortuna estimada em cerca de 8 bilhões de dólares. Toda a ação da Fundação Open Society é fundamentada pela obra do filósofo Karl Popper, que o George Soros conheceu quando ele estudou na LSE aqui em Londres. E ele acabou utilizando esse trabalho todo como um guia filosófico por toda a sua vida. Em seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que eu estou deixando o link aqui na descrição para vocês conhecerem caso tenham interesse, o Karl Popper ele prega que nenhuma ideologia ou corrente filosófica pode ser considerada como a verdade absoluta. Segundo ele, uma sociedade só floresce quando todos têm liberdade de expressão, um governo democrático e respeito às liberdades individuais. Por volta dos anos 80, George Soros começou a oferecer bolsas de estudos para jovens negros que viviam no regime do Apartheid lá na África do Sul. Na sequência, ele financiou a ida de estudantes da Hungria para o Ocidente, porque naquela época a Hungria vivia sob um regime comunista muito rígido e Soros queria que os acadêmicos tivessem acesso ao conhecimento e ao pensamento aqui do Ocidente. Mais recentemente, ele apoiou diversas pautas consideradas progressistas nos Estados Unidos, como a liberação da cannabis para uso medicinal e o casamento homoafetivo. Além disso, ele também se tornou abertamente um grande doador do Partido Democrata dos presidentes Obama e Joe Biden. Essas atitudes e as doações dele acabaram gerando um grande burburinho dentro do Partido Republicano, que é o partido do presidente Trump. Já faz bastante tempo que membros do Partido Republicano tinham grandes divergências com George Soros. Mas esses membros eram meio que os menos expressivos ali dentro daquele partido. E hoje em dia existe uma ala bastante ali importante do partido que nutre desafetos com George Soros. Bom, gente, pode ser que você apoie as causas que ele apoia, ou pode ser que você apoie causas contrárias a que ele acredita. Mas o fato é que, no caso dele, ter adotado um posicionamento mais claro acabou gerando ainda mais polêmica em torno de uma figura que já era bastante polêmica por sua atuação no mercado financeiro. E ao mesmo tempo que a gente vê um bilionário que apoia diversas causas filantrópicas bastante importantes, vemos o homem que está disposto a se expor a riscos que pouquíssimos aceitam em busca de grandes retornos. Algumas pessoas chegam a dizer que a atuação dele nas crises das moedas beirou o antiético. O George Soros já se defendeu das acusações, dizendo que não tinha absolutamente nada de errado em aproveitar a oportunidade de lucro que estava ali disponível no mercado para todo mundo. Ambas as interpretações, elas abrem espaço para polêmica. Mas o fato é que políticos e simpatizantes de todas as alas tentaram capitalizar em cima desse assunto e acabaram soltando muitas notícias na internet que são bem difíceis da gente conseguir confirmar. Em tempos agora mais recentes, aqui no Reino Unido, o magnata foi uma voz forte contra a saída do Reino Unido da União Europeia, que é o chamado Brexit. Ele inclusive financiou a organização Best for Britain, que tentou sem sucesso evitar a saída do país. A área de influência dele não fica somente nos Estados Unidos e na Europa. Aí no Brasil, a fundação dele já financiou diretamente 118 organizações entre os anos de 2016 e 2019. Algumas das principais ONGs a receber apoio dele aí no Brasil são a Associação Conectas e o Instituto Sou da Paz. Essas são as principais, mas algumas outras fundações, como a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a Fundação Getúlio Vargas, a Fiocruz e até a youtuber Juju, também receberam financiamento da fundação do magnata. Todo mundo reconhece que não há nada de ilegal no que ele está fazendo, na maneira como ele está financiando essas instituições. Mas como os volumes de financiamento são bem grandes, gente, os defensores de direita dizem que ele acaba desequilibrando o debate, uma vez que ele dá muito fôlego financeiro somente para as instituições alinhadas com a esquerda. E independentemente de que lado você apoia, o fato é que os gastos de Soros com políticos e políticas públicas nos Estados Unidos e no mundo superam facilmente os de qualquer outro doador politicamente ativo.
Então, só para efeito de comparação, né, as pautas de direita, ali mais conservadoras, elas também têm uma rede de doadores, que nesse caso é encabeçada pelos irmãos Koch, que também são bilionários norte-americanos. Essa rede, gente, ela desembolsou 2 bilhões de dólares nos últimos anos para apoiar essas pautas mais conservadoras. Mas, no entanto, nos últimos anos, o Soros, né, que apoia essas causas mais progressistas, desembolsou mais de 30 bilhões de dólares nessas causas dele. A diferença é, de fato, bem grande. Olha, e eu vou dizer assim, a gente já contou a história e as lições de diversos líderes e diversos empreendedores aqui no canal, e até se você não viu, eu vou deixar ali a playlist no final desse vídeo aqui para você conseguir assistir depois. Mas o fato, gente, é que nenhum dos empreendedores que a gente retratou aqui no canal até hoje tem uma história tão cheia de polêmica e confusões. Hoje, do alto dos seus 91 anos, George Soros continua na ativa, ele é conselheiro do seu fundo e da sua fundação, e ele é considerado o único investidor no mundo capaz de rivalizar com o Warren Buffett. Hoje em dia, ele também é visto como salvador por alguns e como a personificação do mal por outros. Mas como já dizia Aristóteles, a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre os dois extremos. Então, gente, na verdade, talvez ele não seja nem uma coisa e nem a outra. A história vai nos dizer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um hashtag eu cheguei aqui embaixo nos comentários para eu saber quem são aí os persistentes nessa nossa comunidade. Então aproveite para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e para deixar o seu like, né, se você chegou até aqui o final do vídeo. Eu tô deixando 2 vídeos aqui na tela para você escolher o próximo que vai assistir. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!